Proposta do América do México é aceita. Notícia importante para a torcida do Flusão. Ex-Flu marca seu primeiro gol por novo clube. E Hulk fala do Fluminense em entrevista envolvendo negociação. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele, você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo do nosso canal. E é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já se inscreveu aqui embaixo? Aperta no botãozinho do like para dar uma moral pro meu trabalho e também, é claro, compartilha esse link para mais e mais torcedores do Fluminense. Vamos falar, sem mais delongas, desses giros notícias, porque temos muitas informações para comentar sobre o Flu e a primeira de todas é que houve uma proposta do América do México que foi aceita pelo profissional que está se despedindo do Fluminense. Eu não estou falando de nenhum jogador, mas ontem o Flusão soltou uma nota que o Marcos Seixas está de saída do Fluminense. O preparador físico recebeu uma proposta do América do México para trabalhar na comissão técnica de André Jardine, ele que é o treinador aí, teve passagem pela seleção brasileira e foi sondado recentemente para ser o técnico do Botafogo. O André Jardine escolheu ali a dedo o Marcos Seixas para ser o preparador físico do América do México nesses próximos períodos. O que acontece é que o preparador físico ele é o número 1 do Fluminense, ele que é o representante ali do cargo. Então ele é o preparador físico-chefe do departamento Fluminense, ele está se despedindo do clube e já está embarcando para o México hoje ainda, inclusive, para se apresentar ao América. Assume, né, dentro do cargo, o sucessor dele, que fica naquela poltrona de segundo preparador físico do Flu, ele vai assumir ali, a gente vai trazer o nome, é claro, ao longo das próximas semanas. Então aí, o Marcos Seixas se despedindo do Fluminense, indo rumo ao América do México. Então a proposta foi aceita pelo profissional e ele já se despediu dos companheiros no CT Carlos Castilho. Vamos seguir com os giros notícias e falar sobre notícia importante para a torcida do Flusão. Preste atenção, porque saiu o calendário de 2025 do Campeonato Brasileiro. Preste atenção, nós vamos debater e conversar sobre isso e trazer aí a nossa visão de como pode ser essa estreia do Fluminense no Brasileirão. É o seguinte, o Fluminense vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. O jogo esse será no Castelão. Então o Fluminense estreia fora de casa contra o Fortaleza no Castelão. O primeiro jogo do Flu no Maraca vai ser diante o Bragantino. Então o Fluminense joga a primeira partida contra o Fortaleza no Castelão, depois joga contra o Bragantino no Maracanã e trazendo aqui a expectativa do primeiro clássico do ano, ele será contra o Botafogo no estádio Newton Santos na 6ª rodada. A estreia acontecerá no dia 29, 30 ou 31 de março. Ainda está sendo ali estipulado qual a data que vai ser a estreia do Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo pega logo na estreia, logo de cara, pega ali para enfrentar a equipe do Fortaleza, do técnico Vojvoda. É um confronto muito difícil, já vou trazer a expectativa. O Fluminense já começa tendo o grande desafio da temporada. Mas isso tem um lado positivo. Aí você vai me perguntar, Yuri, qual o lado positivo de estrear contra o Fortaleza? Eu não consigo ver um lado positivo nessa história. É simples, o Fluminense já começa a temporada com um grande desafio. Se o Fluminense vencer essa partida contra o Fortaleza, além de moral que o elenco vai ganhar das outras equipes no campeonato, porque o Flu vai estrear com uma vitória contra uma boa equipe do Fortaleza num Castelão lotado, vai ser o Fluminense que vai ganhar bagagem e repertório para prosseguir com os resultados. Depois tem que pegar o Bragantino aqui no Maracanã. A equipe não está tão bem dentro do Campeonato Paulista, não vai apresentando uma boa temporada de 25, então é hora do Fluminense vir no Maracanã e vencer. E aí depois deslanchar a sequência. O Fluminense tem, galera, para começar o campeonato bem, abrir pelo menos 3 vitórias. Seria muito interessante. Tenta ganhar do Fortaleza lá, ganha do Bragantino aqui e vai pro terceiro confronto tentando uma vitória fora de casa também. Sabe por quê? Olhando aqui os rivais cariocas. O Vasco estreia contra o Santos na Vila Belmiro, duelo difícil. Reencontro de Felipe Coutinho com o Neymar. O Flamengo pega o Internacional dentro do Maracanã, joga em casa também. Grande possibilidade do Flamengo vencer essa partida. O Botafogo pega o Palmeiras no Allianz Parque. Jogo esse acontece em São Paulo, vai ser um jogo muito difícil pelo futebol que o Botafogo está apresentando. Inclusive perdeu o clássico ontem, fazendo um respiro para todas as equipes no Campeonato Carioca. O Botafogo, grande chance de ficar de fora. Tem mais 2 rodadas para provar que não merece ficar de fora. E falando sobre toda essa sequência que a equipe tem, o Fluminense pega um jogo mais difícil. Olhando no geral, talvez o Fluminense e o Botafogo, né? Porque o Botafogo pega o Palmeiras lá. Mas, olhando o ano muito interessante, foi feito pelo Vojvoda no ano passado, o Fluminense vai ter um desafio. E é importante a vitória porque a tendência é que seus adversários aqui no Rio de Janeiro consigam pontuar.
Tem chance do Vasco vencer o Santos, tem chance do Flamengo vencer o Internacional no Maracanã, que é a grande possibilidade, e o Botafogo talvez vai tropeçar pro Palmeiras, que também é a grande possibilidade dentro desse momento. E o Fluminense pega um Fortaleza lá para tentar surpreender. Até lá, galera, o Fluminense vai se reforçar, o Mano Menezes vai estar ou não no cargo, vai ter que esperar para ver como vai ser essa sequência de Campeonato Carioca. Vão ter várias mudanças e a gente vai ter que observar e torcer para que o Flu consiga ali se estabelecer dentro dessa sequência que vem sendo implementada, principalmente visando o Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flu nessa temporada tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil primeira fase, que vem antes da estreia do Campeonato Brasileiro. O Fluminense pega o Águia de Marabá, uma viagem que eu falei que é cansativa, é 12 quilômetros de distância do aeroporto para o estádio. 12 quilômetros de distância do aeroporto para o estádio. Tirando isso, você ainda tem uma viagem para o Pará, né? Vai descer em Belém, para pegar um outro voo indo para parte do interior. Entendeu? Que não tem esse voo direto do Rio para lá. Tem que ir para Belém, de Belém pegar um outro voo para uma cidade que agora não me vem o nome na cabeça, mas é onde o Águia de Marabá vai mandar o seu jogo lá no interior do Pará. E aí o Fluminense já vai ter uma viagem cansativa. Então já tem esse primeiro desafio antes, que é uma partida eliminatória. Empatou, é pênalti, amigo. Então o Fluminense tem que levar a sério. E depois já embute no Campeonato Brasileiro, depois já tem Sul-Americana, depois já tem Super Mundial. Não vai dar pra respirar esse ano. O Fluminense tem que estar ligado, tem que estar no 220, não vai ter tempo para respirar. É a hora de entender que o ano de 2025 é importante, tem que ser a virada de chave de um Flu que fez um 2023 mágico para um 2024 fraquíssimo e um 2025 que vem como a retomada, a virada de chave do tricolor das Laranjeiras. E é claro, a gente fica na torcida pela melhora do Fluminense dentro do que vai se ajeitando ali do Mano Menezes junto com o Mário Bittencourt, tem janelas de transferência, o Fluminense ainda vai trazer um 9, a gente tem batido muito nesse ponto, enfim. E tocando nesse assunto, o Cauã Elias marcou o primeiro gol dele com a camisa do Shakhtar Donetsk. Eu já tô começando a ficar um pouco aflito, porque eu acho que o Fluminense fez burrada nessa negociação. Eu vou te explicar o porquê. O Flu tá vindo para um início de Campeonato Brasileiro, eu sei que até lá ainda tem muita água para rolar, tem basicamente um mês, mas tá vindo pro início de Campeonato Brasileiro com o Germancano e Lelê no ataque. O Cano, ídolo máximo, mas vem de um processo de reabilitação. Acho que 2025 vai ser mágico do Cano, tá? E torço por isso. Porém, dentro desse aspecto, a gente tem que entender que o Cano ainda tá numa transição de sequência de jogos. Não é um garotinho, é um cara que já tem uma certa experiência, então vai ter pela frente um desafio de aguentar uma sequência longa de jogos. E isso fere muito ali como vai ser essa organização do Fluminense para esse Campeonato Brasileiro, essa Sul-Americana, esse Super Mundial, porque o Cano não vai aguentar todos os jogos. Vai ser muito difícil, cara. O cara tá vindo de um processo de lesão, como eu falei. E aí, galera, aqui entra um questionamento muito interessante, eu queria debater isso com você que tá de casa. Com todo respeito ao Lelê, não dá para ele ser esse reserva imediato, principalmente no momento que o Fluminense está vivendo de uma tentativa de iniciar um ano melhor do que foi em 24. E aí vem esse questionamento. Quem pode entrar pro lugar do Germancano? Hoje tem que ter uma contratação de peso. Caso o Cano precise se ausentar de alguma partida, tem que ter alguém ali. O Fluminense tentou o Richarlison, o Fluminense tentou ali o Roberto Firmino, e tá tentando uma negociação grande, de alto calibre. Mas até agora ninguém veio. E aí, Yuri, o que acontece? O que acontece? O Cauã Elias era o reserva imediato do Cano. E essa venda, ela tinha que acontecer, foi a segunda maior da história do Fluminense. Mas pro Flu vender o Cauã Elias, e se já tinha isso intencional dentro da cabeça do Mário Bittencourt, já tinha que ter um reforço de peso para suprir a ausência do Cauã Elias. Porque eu não sei se vocês têm percebido, os últimos jogos que o Lelê tem tido que entrar, ele não tá conseguindo, gente. Ele não tá conseguindo se readaptar, se remontar depois da volta de lesão. Ah, Yuri, é muito cedo. É muito cedo. Mas até com o Lelê 100%, a gente sabe que ele tem algumas dificuldades técnicas, algumas deficiências técnicas em relação ao estilo de jogo do Mano Menezes, que é um estilo de jogo onde o Fluminense joga um pouco mais recuado, transicionando da defesa pro ataque, e o Lelê não é esse jogador com essa característica. O Cano é aquele cara, ele vai ficar longe do gol o tempo inteiro, a bola vai sobrar, ele vai fazer. E aí joga essa responsabilidade. Então o Cauã Elias estreando, marcando seu primeiro gol, inclusive um belo gol lá na Polônia, né? O Shakhtar Donetsk está jogando por lá na Polônia, e aí marcou esse gol o nosso querido Cauã Elias, que agora defende as cores de outra equipe. E galera, chegando no final aqui do nosso vídeo, tem uma notícia muito interessante, porque o Hulk falou do Fluminense. Eu vou deixar o trecho para você poder acompanhar na tela do BTV Esportes do que o Hulk falou em relação à negociação envolvendo o Otávio. Se liga nisso. Verdade, eu acabei de falar ali, eu espero que ele não vá, né? Não sei como é que tá o andamento.
Pra te falar a verdade, eu não sei. O que eu falei é que eu acabei de falar ali agora que o Otávio não é só um grande jogador, é um grande atleta, um grande ser humano, que ele é exemplo para os mais jovens. Então, quando você tem jogadores assim no teu grupo, tu tem que fazer de tudo para não abrir mão, para não perder, porque são jogadores que são referências, são jogadores que são exemplos positivamente, que vai chegar no treino, vai dar o seu melhor, vai acabar o treino, vai trabalhando ali algo específico para estar cada vez melhor. Então, são jogadores que são exemplos. Eu, particularmente, não abriria mão de jogador assim. Segundo o Hulk, o Otávio não ia embora não. É peça importante, segundo o atacante, teve passagem pela seleção brasileira e hoje defende as cores do Atlético Mineiro. Meu amigo. Mas o Otávio vai vir, essa é a verdade. O Otávio é do Fluminense. Só tá se ajeitando a forma de pagamento, porque o Atlético, o jogador e o Flu já entraram num consenso e tá tudo certo para ele ser um novo reforço para a temporada de 2025. Galera, é isso. Vai encerrando mais um vídeo aqui na tela do BTV Esportes. Agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui, mas antes pedir para apertar aqui embaixo no botãozinho do inscreva-se vermelho, é muito importante, também no botãozinho do like e compartilhe para mais e mais pessoas e mais, é claro, torcedores do Flusão possam acompanhar esse conteúdo diariamente aqui na tela do BTV Esportes. Fechou? Galera, é isso. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Eu me chamo Yuri Duque e nunca se esqueça, BTV Esportes em todos os lugares e também, é claro, na cobertura do Tricolor das Laranjeiras. Um abraço!